Bom, nessa aula 16, eu vou continuando com o assunto anterior, né? Que eu prometi que ia começar a falar sobre um dos métodos de cálculo, tá? Dos trocadores de calor, que é a média log, tá? Então, vou compartilhar aqui o material com vocês. Enquanto isso, eu vou tecendo aí alguns comentários, tá? Bom, só reforçando, né? A grosso modo, o que que nós vamos ver? Qual a importância, né, de fazer os cálculos? Para que isso, né? O intuito, assim, os exercícios em geral, ter lá, né, geralmente, né, os dois fluidos, né, fluido quente e fluido frio, quatro temperaturas, né, duas de entrada e duas de saída. Às vezes, se encontram as seguintes incógnitas, uma ou duas temperaturas que são incógnitas, ou das três ou mesmo quatro temperaturas, né, qual seria a vazão necessária, né, do fluido quente ou do fluido frio, né, para efetuar a troca térmica. Bom, eu vou aqui compartilhar, primeiramente aqui o material do Senji, aí se precisar de, quer dizer, primeiro eu vou compartilhar do Icropera, porque o comecinho eu achei do Icropera mais didático, só que o do Senji, ele tem uma parte desse conteúdo que no Icropera só tem material anexo, material suplementar, tá? Então, seja, não tem esse material suplementar que já está incluso no próprio livro. Eu vou explicar para vocês com mais detalhes depois. Então, assim, a grosso modo, o que chama de uso da média longa e das diferenças de temperaturas é um método também chamado de média log e que você precisa ter pelo menos, né, três temperaturas das quatro, tá? E a partir daí você efetua o cálculo para obter a temperatura que está faltando, né? Mas o que que acontece? Digamos, é um dos métodos, né, que no Icropera, né, ele tem uma restrição, né, restrição assim, como é que eu vou explicar? Esse cálculo, eu confesso para vocês que quando eu aprendi esse cálculo na minha graduação, não tinha esse material suplementar. Então, esse método de cálculo média-log, ele estava restrito apenas a alguns tipos de trocadores de calor que vocês vão ver. Tá? Aí depois surgiu esse material suplementar e que aumentou aí a gama de opções de trocadores de calor. Já o NUT, que é o próximo método, já não tem disso, né? Tem várias curvas, né? Cada curva representando lá uma tecnologia, é algo mais... Até então, na minha época, era mais acessível. O que que eu tenho que mostrar para vocês? Tem algumas considerações que eu tenho que fazer, né? Fala-se muito do conceito de capacidade térmica. O que que é isso? É o produto da vasomássica com o CP, o calor específico. Então, vocês vão ver muito aí o C maiúsculo, tá? O Czão, capacidade térmica, que é basicamente isso, produto da vasomássica pelo calor específico. Então, basicamente, a troca térmica, um trocador de calor, o que que é? É o, é o fluxo térmico, né, que é o Q, que sai da fonte quente e vai para a fonte fria, né? Então, assim, que eu tinha falado nos vídeos anteriores, né, que em um dos dois livros fala sobre eficiência de trocador de calor. Então, considera aí, nesse caso, eficiência 100%, né? E aí, quando aparece algum material mais menos teórico, né, às vezes, vocês podem deparar com eficiência 90%, 80%, aí vocês podem fazer a correção aí, diminuindo aí a carga térmica. Mas nas provas eu não vou cobrar isso, não. Eu falo isso também por quê? Porque fala muito mais para frente, né, no método NUT, vocês vão ver muito o conceito de eficácia, desculpa, eficácia não, efetividade, né? Então, o que que acontece basicamente? Vocês vão ver as próximas curvas que eu vou mostrar agora, que a variação de temperatura, tanto no fluido quente quanto no fluido frio, é uma variação que não é linear, tá? Então, o choque térmico é maior quando na parte do trocador de calor, onde a diferença de temperatura é maior, como vocês estão vendo aqui, dando exemplo aqui, os dois fluidos no escoamento paralelo, isto é, no mesmo sentido. Se é no mesmo sentido, claro que a maior diferença de temperatura está no começo, ao passo que a menor diferença de temperatura está no final. E no começo do trocador de calor, vamos ver o choque térmico maior, então o aumento ou a queda da temperatura vai ser mais brusca. E até por isso que não dá para fazer um cálculo simples com aquela fórmula tradicional MCP delta T, tá? Ou H vezes área vezes delta T. Também não dá. Porque o H, área delta T, considera aí
temperatura da superfície constante, independente se seja um cilindro, uma placa, ou o que seja, né? Agora aqui não, trocador de calor, que é composto por tubos, composto por uma superfície, né, que separa o fluido quente com o fluido frio, uma superfície suficientemente grande, tanto em comprimento quanto em área. Então, o que nós podemos observar que há uma transferência de calor, tá? Um elemento infinitesimal, né, de Q, o dQ, que ele contribui para o aumento ou uma queda de um elemento infinitesimal da temperatura. Então, a fórmula, vocês vão ver aqui mais para frente, né, que é dQ igual a H vezes área vezes dt. Tá? E através desse cálculo, né, diferencial, e que nós vamos chegar à fórmula da média log. Tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas isso aqui que eu falei agora há pouco, né, o elemento infinitesimal do Q, MCP dt, né? Ou H vezes área dt, tá bom? Então, a partir de toda essa conceituação, né, aí, integrando, né, esses elementos infinitesimais que vocês estão vendo aqui, tá substituindo o M ponto, que é mais específico, o CP por capacidade térmica, assim por diante, né, até chegar a essa fórmula aqui. Vamos apontar aqui, ó. Q igual a U, né, que é a constante universal, coeficiente universal, né, da troca térmica, aquela que envolve aí pelo menos dois fluidos quente e frio, no mínimo, né, podendo também envolver aí a condução, né, o fator condução. Nós estamos falando aqui condução em elementos cilíndricos, né, vezes a área. Se for, por exemplo, um tubo delgado, fino, então a área interna pressupõe que seja igual à área externa, né, dando esse exemplo aqui. Vezes ΔT2 menos ΔT1 sobre Ln de ΔT2, ΔT2 sobre ΔT1. Bom, primeiramente, o que é o ΔT2 e o ΔT1? Tem um desenho, não lembro se está antes ou depois, aqui. O ΔT1 nada mais é do que a diferença de temperaturas no começo, do lado esquerdo do trocador de calor, ao passo que o ΔT2 é do lado direito do trocador de calor. Simples assim. Mas só prestar atenção numa coisa. Se o fluxo for em paralelo, né? Mesmo sentido, então ΔT é o quê? Temperatura do fluido quente de entrada menos temperatura do fluido frio de entrada. Ao passo que o ΔT2 é temperatura do fluido quente de saída menos temperatura do fluido frio de saída. E o que vocês podem ver, né, que a temperatura do fluido quente de saída sempre vai ser, na prática, né, sempre vai ser mais alto que do fluido frio de saída. Os dois só vão se encontrar no comprimento igual a infinito. Tá? Então, na prática, sempre o quente de saída vai ser sempre uma temperatura maior que o frio de saída. Isso não acontece com um trocador de calor de fluxo invertido. Por quê? Que chama de escoamento contra corrente, como vocês estão vendo aqui, ó. Em que o ΔT1 é quente de entrada menos o frio de saída, e o ΔT2 é quente de saída menos o frio de entrada. Aqui, nesse desenho, batendo o olho, isso não acontece, mas pode acontecer, por exemplo, do fluido frio de saída ser até mais quente que o fluido quente de saída. Isto, a temperatura do fluido frio de saída podendo ser maior do que o quente de saída. Pode acontecer, tá? Então, aqui, isso, pelo menos batendo o olho, né, visualmente, isso não acontece, mas parece que no livro do Cengel, ele, justamente o exemplo que eles dão, acho que é para forçar essa polêmica, né? Isso acontece. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? Então, são duas condições. Tá? Então, escoamento paralelo e escoamento contra corrente. Tá? Mesmo sentido ou sentidos invertidos. Então, aquele... Me explica, né? Tem gente que acha o livro do Cengel até mais didático, enfim, mas tem algumas coisas que aparecem no Enciclopédia e não aparecem no Cengel e o contrário também. Por isso que eu estou sempre revezando entre um livro e outro. Bom, esperando aqui carregar, né, porque o Cengel é mais demorado, mas aqui eu não sei, a impressão que dá, né, nesse desenho, por exemplo, né, que o fluido frio de saída é mais quente que o fluido quente de saída. Mas, enfim, eu estou falando que isso pode acontecer, ao passo que aqui no mesmo sentido não acontece. Só que tem uma coisa, o formato das curvas, por exemplo, vocês estão vendo aqui, o fluido frio, né, no sentido inverso do fluido quente. Vocês estão vendo, né, que neste exemplo,
o ângulo, a declividade são iguais, né? A declividade nesse exemplo são iguais. Isso acontece quando a capacidade térmica dos dois fluidos são iguais. Muitas vezes, isso pode acontecer quando o fluido quente for igual ao fluido frio na mesma vazão. Isso é muito pouco provável, mas pode acontecer. Capacidade térmica, né? Então, supondo, né, que seja o mesmo fluido, né, isto é, o mesmo CP, e a mesma vazão máxima. Ah, mas o CP muda de acordo com a temperatura. Sim, mas no caso da água muda muito pouco. Tá? Aqui assim, a melhor explicação é quando que tem a mesma declividade? Quando as capacidades térmicas forem iguais. Tá? Ou naquela situação assim, até menos provável ainda, né? Por coincidência, as capacidades térmicas forem iguais, só que, por exemplo, um tem lá o dobro da vazão, mas a metade do CP. Pode acontecer. Só que, nos vídeos anteriores eu falei, né? O capítulo 11 então, não é adequado para ser usado em trocadores de calor onde há mudança de fase. Tá? De certa forma é verdade, né? Por exemplo, condensadores e evaporadores geralmente têm material próprio, fórmulas próprias, mais adequadas para tal. Mas só corrigindo o que eu falei nos vídeos anteriores, até dá para usar. Porque aquela hora eu falei, né? A fórmula da troca térmica, Q igual a MCP delta T. Mas e se fizer Q igual a MCP delta T igual a MHFG? Como assim? Enquanto o fluido está aumentando ou diminuindo a temperatura, o outro fluido está passando por ebulição ou condensação. Como vocês estão vendo aqui, nessas duas fórmulas. Isto é, relembrando no capítulo anterior, quando tem ebulição ou condensação, simplesmente a troca térmica vai ser igual ao calor latente. Vazão máxima vezes HFG, que é o calor latente, né? Que é o calor necessário para efetuar aí a ebulição ou absorve para ocorrer a condensação, né? Então, nesse caso, nós podemos deparar no seguinte, esse exemplo. O fluido aqui de cima, né, obviamente, é o fluido quente. O que vocês estão vendo aqui, né, que a temperatura não muda. A temperatura não muda aqui, né? Por quê? Porque está passando por um processo de condensação. Ao passo que aqui embaixo também acontece a mesma coisa. Não muda, né? Porque nesse exemplo aqui embaixo está passando em ebulição. Mas vamos falar sobre a condensação primeiro. Fluido condensando, isto é, o calor latente é convertido em calor sensível e o fluido frio aquece cada vez mais até chegar os dois se encontrarem no comprimento igual a infinito. Só que o que acontece? Uma característica desses fluidos, né, que estão aí a uma temperatura constante, é que a capacidade térmica ele é igual ao infinito. Quer dizer, desculpa, não é que é igual ao infinito, tende a ser infinito. Por quê? A troca térmica, né, que é esse Q ponto, é igual a MCP delta T, ou que é igual a cisão delta T. Quanto menor o delta T, maior a capacidade térmica. Nesse caso, como o delta T é igual a zero, então a capacidade térmica é igual a infinito. É o que acontece aqui embaixo também. O fluido quente fornece calor, né, converte calor sensível em calor latente, que provoca uma ebulição. Então, esse fluido de ebulição, ΔT igual a zero. Então, se ΔT igual a zero, a capacidade térmica desse fluido de ebulição é igual a infinito. Tá? Enfim. Então, são dois casos que pode acontecer. Quando a ebulição ou condensação, um dos fluidos está a uma temperatura constante, ΔT igual a zero, logo capacidade térmica igual a infinito. Mais para frente vocês vão ver isso, por que eu estou falando isso, qual é a finalidade disso aí. Destacar que a capacidade térmica pode ser igual a infinito. Bom, vamos lá. Então, reforçando aqui, eu mostrei que está no Icnopera, mas eu vou falar mais um negócio aqui que eu não falei do Icnopera, eu posso falar no Senju. De novo, né, vocês estão vendo o elemento infinitesimal da troca térmica, né? Ele está relacionado ao elemento infinitesimal da temperatura, como vocês podem ver aqui. E a troca térmica é maior no começo e vai diminuindo com o passar do tempo. Por isso que não tem como usar a fórmula tradicional, H vezes área vezes delta T, né? Porque leva-se em consideração as quatro temperaturas, as duas de entrada e as duas de saída, e pelo fato de ter um comportamento logarítmico, tá? Então tem todo lá uma sorte de integrações aí que chega naquela fórmula que eu falei para vocês, né, que eu mostrei do Icropera, que é algo parecido aqui que vocês estão vendo no livro do Senju.
tá? É bem parecido. Quer dizer, bem parecido. É igual, só que é descrito de uma outra forma, tá? Tá aqui, ó. Então, a troca térmica vai ser constante universal do todo o sistema vezes aquela área responsável pela troca térmica, vezes ΔTLM. Mas e se for tubo grosso? Aí a área interna vai ser menor que a área externa. Então, o U vai estar condicionado a uma determinada área. Pode ser o U relacionado à área interna ou o U relacionado à área externa. Tem que deixar bem claro. Aí, com exercícios resolvidos, fica mais fácil de entender. Bom, então é isso. Então, aqui está em todo o cálculo, né, do ΔTLM, né? Da mesma forma que seja aqui, da mesma forma do Icropero, seja se preocupa, né? Fluxos no mesmo sentido, o ΔTL1 é a diferença entre os fluidos, as temperaturas entrantes. ΔT2 as diferenças das temperaturas saintes. E no caso do escoamento em contracorrente, tem que atentar aqui. ΔT1 é temperatura do fluido quente de entrada menos o frio de saída. E o ΔT2 é a diferença entre a temperatura do fluido quente de saída menos a de entrada. Tá? Que mais? Aqui que eu tinha comentado com vocês. Neste gráfico, ó, a temperatura do frio de saída está bem maior do que o quente de entrada. Tá bom? E só reforçando, né, que no caso do mesmo sentido isso não pode acontecer. Deixa eu ver. Tá. Aqui. Tá. Agora, essa parte aqui. Opa, acabei errando. O que acontece? Como falei agora há pouco, na minha época de graduação, esse media log estava restrito a trocadores de calor de tubos concêntricos, que é muito comum em alguns sistemas de refrigeração, mas é algo restrito, né? Porque até então não se usava, né, o media log para trocadores de calor casco-tubo. Por quê? Porque a geometria é diferente, o resultado vai ser diferente. Então fizeram uma adaptação, né, usando esses cálculos do ΔTLM para outros trocadores de calor. E aí criaram o tal do fator de correção F, que é um valor que vai de 0 a 1, né? Que é com o que o próprio nome diz, né? Fator de correção é uma forma de se adaptar, pegar aquele valor e chegar a um valor mais realista na prática. É que nem no capítulo anterior, tinha lá o HFG, que você pegava lá da tabela lá atrás do livro, né? E só que em caso de ebulição e condensação tinha que corrigir. Então criava o conceito do H'(FG, né? Algo bem parecido. Só que, ao contrário do outro que é uma fórmula que deve usar, né, aqui esse F, né, é um valor em que se obtém por meio de curvas que eu vou mostrar daqui a pouco. Tá? Então, vamos lá. Para obter o fator F, você tem que calcular esses dois elementos aqui, que é o P e o R. Tá, vamos lá. O que é o P e o que é o R? Aqui estão as duas fórmulas, né? Fórmulas bem simples. A explicação está logo aqui em seguida. Aí vocês estão vendo aqui, tem duas curvas. Vão ser, como falei para vocês, né? Sem os fatores de correção, a média log é só usada para trocadores de calor de tubos concêntricos. Aí, o média log pode ser usado para trocador de calor. Deu branco aqui, um passe no casco e quaisquer múltiplo de 2 passes nos tubos. Quando fala isso, né, um casco, né, um passe, né, isto é, o fluido entrando aqui, por exemplo, lado direito e saindo pelo lado esquerdo, e o que está dentro do tubo, ele vai e volta, né? Aí fala, né, múltiplo de 2, pode ser 2, 4, 6, etc. Aqui não, né? Aqui é 2 passes e múltiplos de 4. 4, 8, 12, 16, assim por diante. Né? Aí tem outras curvas aqui também. Esse aqui que eu tinha comentado, né, que é trocador de calor de fluxo cruzado sem mistura e outro com mistura. Como é que eu sei que é com mistura? Porque o fluido que está passando aqui verticalmente, ele não é subdividido, ao contrário do fluxo que está aqui na horizontal, da esquerda para a direita, que ele é subdividido no meio do caminho. Que é como se tivesse várias plaquinhas, umas paralelas às outras. Agora, teu não, ele não é subdividido, porque senão teria que ter plaquinhas verticais que nem está aqui. E isso, de certa forma, influi nos resultados.
tá possivelmente, né, esse aqui deve ser mais eficiente por ter uma hora de contato, tá? Possivelmente. Mas vamos lá, para obter esse fator de correção, aí vocês estão vendo aqui, tem 4 curvas, né, cada uma representando uma configuração. E aí vai ter no final aí 6 trocadores de calor, e que onde é possível efetuar os cálculos usando média log, né, 2 lá. Tubos concêntricos, mesmo sentido ou sentidos invertidos, ou que um casco e múltiplo de 2, 2 cascos múltiplo de 4, cruzado com mistura, cruzado sem mistura e outro cruzado com mistura. Mas para obter o fator de correção F, que está aqui no eixo Y, como é que eu calculo? Tem que calcular o R e o P. Vamos ver aqui o primeiro caso. Aí vocês estão vendo aqui que o T minúsculo, né, Tzinho, T1 e T2, são fluidos que passam pelos tubos. Ao passo que o T maiúsculo, né, T1 e T2, são aqueles que passam pelo casco. Né? Então, R é T grande, né? T grande 1 menos T grande 2 menos, sobre T pequeno 2 menos Tzinho, T pequeno 1. T1 menos T2 sobre T2 menos T1. Aí vai dar o valor de R, que vai dar, que está entre, na verdade, né, de 0 a infinito, mas as curvas estão entre 0,2 e 4. Tá? Então, pode acontecer, por exemplo, vamos supor que tem aí, deixa eu ver, vapor de água passando no casco, vapor de água, e ocorra aí uma condensação. Entra 100 graus, sai a 100 graus. Então, T1 menos T2, aqui nesse caso vai ser igual a 0. Aí, numerador igual a 0, o R vai ser igual a 0, então entende aí mais para a direita possível. Né? Podendo aí ter, vamos supor, pode acontecer também, uma diferença muito pequena de temperatura entre T1 e T2. Isso acontece quando? Quando a vazão for muito grande. Vamos supor que seja água quente com água fria. Água quente. Por exemplo, trocador de calor de grandes centrais hidrelétricas. Tá? Por exemplo, condensadores, enfim, né? De grandes centrais hidrelétricas. Aí tem lá o fluido muito quente, né, que precisa dissipar calor para a atmosfera, dissipar calor ou algum fluido aí, por exemplo, de um rio, do mar. Por exemplo, as usinas nucleares de Angra dos Reis. Eles pegam a água do mar, a temperatura ambiente, óbvio, para arrefecimento. Que toda termoelétrica tem que passar para arrefecimento, né? O fluido, o vapor, né, depois de sair da turbina, tem que ser condensado para conferir aí, para gerar um ciclo fechado. Vocês, principalmente quem já fez termodinâmica sabe muito bem. Então, no caso das usinas nucleares de Angra dos Reis, pega o água do mar em grande quantidade, a temperatura ambiente, então seria aqui T1, e sai uma temperatura um pouquinho menor, pouca coisa, né, por causa do problema da poluição térmica, a mortandade de seres vivos no mar, né, onde é despejada água mais quente. Então, vamos supor que é uma diferença de temperatura muito pequena, sei lá, 2, 3 graus. Tá? Ao passo que o fluido, vamos supor que passa aqui pelo T1, né, se for uma vazão muito menor, então, com certeza, a diferença entre T1 e T2 vai ser muito maior. Então, quanto maior a vazão, menor vai ser a diferença de temperatura. Então, nesse caso, desse exemplo que eu dei, como a diferença entre T1 e T2 vai ser muito pequena, então R vai tender a 0. Então, podemos dar o exemplo a essa curva 0,2. Tá bom? Aí que vocês podem ver, com o R muito pequeno, a tendência, né, o fator de correção ser cada vez maior. Como vocês estão vendo aqui, né? 0,8, 0,6, 0,4, subindo 0,2. Agora o P. O P é T pequeno 2 menos T pequeno 1 sobre T maior 1 menos T menor 1. Tá? Então, o que vocês podem ver aqui, né, entre T grande 1 e T pequeno 1, né, são os fluidos quente de entrada, frio de entrada. Então, certamente vai ter uma diferença grande. Né? Então, no trocador de calor, as maiores diferenças estão entre os fluidos quente e frio de entrada. Tá? Então, certamente, vão ter valores muito grandes aqui no denominador. Tá? Agora, se, por exemplo,
a vazão dentro dos tubos for muito pequena, a tendência é ter uma diferença muito grande entre o T pequeno 2 e o T pequeno 1. De novo, se a vazão for muito pequena passando pelos tubos, a tendência é ter uma diferença muito grande aqui no numerador. E aí tendendo ao P ser, no caso aqui, tendendo a 1. Tá? O que vocês estão vendo aqui, que o R são essas curvas e o P é o numerador, ao fato que o F é denominador. Tem que fazer os dois cálculos, R e P, para encontrar o fator F. E nas outras curvas, gente, é a mesma coisa. Então, vamos dar o exemplo. O R deu 1. Vou pegar essa curva aqui. Só que o P deu 0,5. Então, encontra a curva R igual a 1, encontra com P igual a 0,5. Na hora de traçar aqui uma linha horizontal para a esquerda, vai encontrar o fator de correção igual a 0,8. Tá? E o resto é a mesma coisa. Tá? E aí, a partir daí, né, visualizando, né, vocês podem imaginar, né, qual que é mais ou qual que é menos eficiente. Por exemplo, aqui no caso, R igual a 1, P igual a 0,5, fator de correção 0,8. P igual a 1, R igual a 0,5, não, R igual a 1, P igual a 0,5, então aqui o fator de correção foi maior, 0,9. Tá? E onde você coloca esse F? É o fator de correção do ΔTML, diferença média logarítmica. Aqui, por exemplo, R igual a 1, P igual a 0,5, vai encontrar onde? Vai encontrar em torno de 0,9. Então, possivelmente, vai ser um desempenho igual ao do segundo. E se eu comparar esse sem mistura com mistura? De novo, R igual a 1, P igual a 0,5, vai encontrar em torno aqui embaixo em 0,82. Então, possivelmente, o ΔTLM vai ser maior desse de fluido sem mistura do que o fluido com mistura em um deles. Tá? Gente, vocês viram, né? A obtenção do fator de correção F pareceu ser tranquilo, né? Então, simplesmente você pega esse F e multiplica pelo ΔTLM, que tinha calculado anteriormente, para obter o ΔTLM conferido, assim, consolidado. E a partir daí joga naquela forma, Q igual a U vezes área vezes ΔTML. Eu falo ΔTML, depende do livro. Aqui está ΔTLM por causa do inglês. Da mesma forma aqui, né, que as temperaturas aparece C de cold, que é frio, e H de hot, que é quente. No caso do livro do Senjo, parece que não houve a tradução dos subscritos, no Micropera tem. Tá bom? E, de novo, esse fator de correção no livro do Micropera só tem por meio de um material suplementar, ao passo que do Senjo já está aqui embutido no livro mesmo. Tá bom? Aqui, ó, que eu falei no final. Note que o valor de P varia de 0 a 1. O valor de R, por sua vez, varia de 0 a infinito, com R igual a 0 correspondendo à mudança de fase. É aquele negócio lá da variação, que tanto a ebulição quanto a condensação não tem variação de temperatura. Tá? Deixa eu ver aqui de novo. Aqui, né? T1 menos T2. T1, temperatura de entrada, T2, temperatura de saída. Se não tem se é ebulição ou condensação, não tem variação de temperatura, então o numerador vai ser igual a 0. Tá? É que está falando aqui. R igual a 0, correspondendo à mudança de fase, condensação e ebulição, no lado do casco, e R igual a infinito, a mudança de fase no lado do tubo. Vamos ver de novo aqui. R igual a infinito, aí R igual a infinito, é aquela situação em que T é pequeno, Tzinho 2 menos Tzinho 1 vai ser igual a 0. É a mesma coisa, tá? Ebulição ou condensação, mudança de fase. Eu vou mostrar um exercício bem simples, tá? Que é esse aqui. Livro do Senjo tem dessas coisas mesmo. Vapor no condensador de uma termoelétrica deve ser condensado a uma temperatura de 30 graus com água de... Não é refrigeração, né? Água de arrefecimento. Refrigeração é geladeira. É temperatura abaixo da atmosférica. Água de arrefecimento de um lago próximo que entra nos tubos do condensador a 14 graus e os deixa a 22. Delta T igual a 8, né?
A superfície dos tubos tem 45 metros quadrados e o coeficiente global de transferência de calor é 2.100 watts metro quadrado Kelvin. Como falei de novo no vídeo anterior. Se acontecer de precisar fazer cálculo algum projeto envolvendo troca térmica de, por exemplo, gás de exaustão com ar, gás, o U vai ser pequeno. O grande, aí vocês podem pegar dado de tabela, vai aparecer, lógico, uma faixa, vamos supor, de 10 a 40. Aí pega uma média, 25, tudo bem. Mesmo se pegar valor igual a 10, ou valor igual a 40, o erro, no final das contas, do erro de cálculo vai ser pequeno. Por quê? Porque depois tem que recorrer a abacos, a curvas como essas que eu mostrei para vocês, então a diferença que vocês viram lá 2, 3, 4 vezes vai ser minimizada. O grande problema é quando tem valores assim na casa de centenas, milhares, aí não tem como recorrer a isso não. Por exemplo, água, e sei lá, U igual a, vamos supor, 2.000, vamos supor, 2.000, dando exemplo. Já é um valor alto. Aparece a faixa lá, vamos supor, 1 a 3.000. Não vai ter segurança nenhuma pegar a média. Porque aí vai dar uma diferença muito grande entre 2.000 e 1.500, ou 2.000 e 2.500. Tá? Então, de novo, só compensa pegar dado de tabela se for ar, que aí o U vai ser pequeno. E também tem aquela questão, na hora de calcular lá o U, né, tem lá os dois Hs. Se um for muito maior que o outro, você cancela o que é muito grande, porque no final das contas vai dar na mesma, quase na mesma, como vocês viram no vídeo anterior. Determine a vazão máxima necessária à água de resfriamento e a taxa de condensação de vapor no condensador. Mas para calcular a taxa de condensação, precisa saber do fluxo térmico, né? Potência térmica, né? Que é aquela forma, Q igual a vazão máxima vezes HFG. Suposições, como sempre, né? Existem condições operacionais permanentes, então regime permanente, o trocador é bem isolado, de modo que não haja perda de calor para o meio ambiente. Tem aquela questão da eficiência que eu falei para vocês, supondo eficiência 100%. Não há alteração na energia cinética e potencial, não há incrustação, as propriedades dos fluidos são constantes. Tá? Porque você vê aqui água de resfriamento entre a 14 e a 22, então pega os dados médios, né? 18 graus. Tá? E aqui mesmo, aqui tá. Tá entre vapor e tal. Então, duas perguntas. Determinar a vazão necessária da água do arrefecimento, que esse aqui entra no tubo pequeno, e a taxa de condensação do vapor no condensador. Então, vocês têm aí 4 temperaturas. Tá? Aí você calcula aqui bom, você nem dizer que tem que fazer o cálculo usando a média log, né? Porque é o procedimento que nós estamos usando agora, né? Então, primeiramente, eu preciso saber o fluxo térmico, né? Como é que eu calculo o fluxo térmico? Q igual a U vezes a área vezes delta TLM. Primeiro, eu não sei o material do tubo. Se não informa, pressupõe que o tubo seja delgado. Se não informa o material do tubo, não tem jeito. É material delgado, tal, é fino, então despreza a questão da condução. Então, na hora de calcular o U, é o quê? 1 sobre U igual a 1 sobre H do fluido frio mais 1 sobre H do fluido quente. Tá? Ou como falei no vídeo anterior, U é igual a 1 sobre H do fluido quente mais, no denominador ainda, né, 1 sobre H do fluido frio. Então, como vocês estão vendo aqui, que há uma diferença de temperatura da água do resfriamento e não do vapor. Então, vocês podem calcular a capacidade térmica da água do resfriamento. Tá? Então, calor, né, fluxo térmico, igual a capacidade térmica da água do resfriamento vezes ΔT. Capacidade térmica é, de novo, vazão máxima vezes CP. Eu sei o CP da água do resfriamento? Sim, CP da temperatura média, no caso 18 graus. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui vocês estão vendo aqui, tá, foi o dado de CP. Então, isso que acontece. Outra coisa, né? Minha usina chupeta já deu o coeficiente global, 2.100 watts por metro quadrado Kelvin. Tá? Tem que dar mesmo, porque aqui não está dando o diâmetro dos tubos, não está dando condições, né, para efetuar o cálculo. Então, foi dado no exercício, jogou um valor lá, 2.100 watts por metro quadrado Kelvin. Aí você joga também aqui. Foi dado também a área, né, 45 metros quadrados. Esse
11,5, o que é? Média log. Tá? Então, aí a média log, né, que precisa ter 4 temperaturas, né? Bom, já tinha feito aqui em cima, né? Delta T1, delta T2. Tá? Isso. Tá. Então é isso. Então calcula-se o ΔTLM, né? E nesse caso aqui vai dar 11,5. Joga aqui na fórmula, vai dar aqui 1087 kW. Um pouquinho mais de 1 megawatt. Tá? Aqui considerou o seguinte, ΔT1, considerou aí, né, a temperatura do vapor de entrada menos o água de resfriamento de saída, né? E o ΔT2, o vapor, né? O condensado de saída menos a água de resfriamento de entrada. Tá? Vamos lá. Então, calcula-se, né, a potência térmica, né, usando aqui o ΔTLM, tinha comentado com vocês, e aí, né, a primeira pergunta é a vazão da água de resfriamento. Você obtém aí a potência térmica, depois é Q igual a MCP ΔT. O CP, né, da temperatura média, né, 18 graus Celsius, da água de resfriamento. Aí dá aqui a vazão de 32,5 kg por segundo. E esse calor, né, que um pouquinho acima de 1 megawatt, que foi necessário aí, que foi extraído do vapor, né, que foi responsável pela condensação do vapor. Então, é Q igual a M vezes HFG. Aí, no final das contas, deu uma produção de condensado de 0,45 kg por segundo. Por isso, é preciso uma circulação de 72 kg de água de resfriamento por quilo de vapor condensado para eliminar o calor liberado durante o processo de condensação. Tá? Agora, o outro aqui é aquecimento de água e trocador de calor contra a corrente. Aí está dando que dados aqui, ó. Um trocador aquece a água de 20 a 80 graus, uma taxa de 1,2 kg por segundo, aquecimento obtido por água geotérmica disponível a 160 graus, com vazão mínima de 2 kg por segundo. Então, está dando aí água fria, a temperatura de entrada e de saída, e água quente está dando apenas a temperatura de entrada, né? A vazão básica dos dois aparecendo, né? O tubo interno tem uma parede fina e diâmetro de 1,5 centímetro. Aí tem que calcular a área, né? Na verdade, o contrário. Considerando que o coeficiente global de transferência de calor, esse aqui, 640 watts por metro quadrado Kelvin, determina o comprimento do trocador de calor necessário para alcançar o aquecimento desejado. Bom, o que vocês podem ver aqui? Que tem as temperaturas de entrada e saída do fluido frio e a de entrada do fluido quente, tem a vazão dos dois. A incógnita é qual é a área da troca térmica. Ah, mas como assim? Se tem aqui o diâmetro, né? O tubo tem o diâmetro de 1,5 centímetro, mas para calcular a área tem que saber o comprimento. Essa é incógnita, né? Mas independente, a primeira coisa que deve saber, a troca térmica. O quê? Eu tenho aí a definição das temperaturas do fluido frio. Eu sei as temperaturas, né? 20 na entrada, 80 de saída. E o MCP? Desculpa, o CP. O CP você pega de tabela a temperatura média aqui, que no caso é 50 graus. A vazão máxima eu tenho, 0,2 kg por segundo. Aí, então tem a vazão máxima, tem o CP e tem o ΔT. Como é apenas uma troca térmica, né, entre um QEM fluido e outro, né, então pode usar um ΔT simples. No caso aqui, 301 kW. E pega esse valor, 301 kW, e joga na fórmula para saber, onde é possível saber a temperatura de saída do fluido geotérmico. Então, a primeira dúvida, vocês estão vendo aí, tem 3 temperaturas, qual é a temperatura de saída do fluido geotérmico? É só calcular MCP ΔT igual a MCP ΔT. MCP ΔT do fluido frio igual a MCP ΔT do fluido quente. Tá? Que aí, no final das contas, baixando aqui, dá igual a 125 graus Celsius. Tá? Mas essa não é a pergunta final, isso aí é apenas uma informação a mais. Né? Ele quer saber o comprimento do trocador de calor. Então já tem aqui as 4 temperaturas. Agora, para saber a área, né, para saber o comprimento,
Aí não tem jeito, tem que usar a média log. Então, calcula a média log, as 4 temperaturas. O U foi dado no exercício, o Q foi, o Q foi calculado. Peraí, o Q foi calculado? Ah, sim, o Q foi calculado, lógico, né? É que não prestei muita atenção aqui, desculpa. Aqui, 301 mil watts. Calculei, né? Então, sempre assim, calcula o fluxo, né? O Q, o fluxo de calor, né? A potência térmica. Calcula a potência térmica sempre do fluido que já tem as 2 temperaturas definidas. Então, por exemplo, aqui nesse caso, tem 3 temperaturas, uma indefinida. Então, você pega se tem as vazões, se tem o nome dos fluidos, é só calcular. O CP você pega lá na tabela. Então, é MCP ΔT de um fluido igual a MCP ΔT do outro. Agora, para obter a área, né, para obter a área, aí tem que usar essa fórmula da média log. Foi dado no exercício U, então se obter a área, aí no final das contas você consegue a área de 5,12 metros quadrados com o diâmetro, se obter o comprimento de 109. Tá? Então, gente, média log é isso. Tá? Então, sempre pensando que há um Q, né, o fluxo térmico do quente para o frio, e muitas vezes tem lá 3 temperaturas definidas e uma indefinida. Né? Ou, por exemplo, se tiver 2 definidas, aí tem caso aí que tem ebulição ou tem condensação, então o fluido que sofre ebulição, o fluido que sofre condensação, a temperatura de entrada, obviamente, é igual à de saída. Parece óbvio, né? Eu tenho que falar isso aí, né? Aqui no caso, aquecimento de glicerina e trocador de calor com multipasses. Aqui vocês estão vendo as 4 temperaturas bem definidas, né? Glicerina entrando a 20 e saindo a 50, e água quente entrando a 80 e saindo a 40. Vocês estão vendo aqui, né? Que é 2 cascos, múltiplo de 4. Um trocador de calor de 2 passos no casco e 4 nos tubos, usado para aquecer glicerina, né? Como vocês viram, né? Nos tubos de parede fina de 2 centímetros de diâmetro, e os deixa a 40 graus. Tá, tudo bem. O comprimento total dos tubos é 60 metros, né? Então, dá para calcular a área, né? Tem aqui o diâmetro e tem o comprimento, tem a área. O coeficiente de transferência de calor por convecção ao lado da glicerina é 25 watts por metro quadrado Kelvin, do lado da água, 160. Aí é tubo delgado, parede fina, isso, tubo de parede fina. Então tem aquela fórmula. U é igual a 1 sobre H da glicerina mais 1 sobre H da água. Aí você calcula o U. Determina a taxa de transferência de calor no trocador de calor antes de qualquer incrustação. Então, simplesmente, a fórmula do U é essa que eu falei agora. Né? Agora, com a incrustação tem que colocar o R duas linhas na fórmula. Né? Então, vamos lá. Taxa de transferência de calor. Q é igual a U vezes área vezes ΔTLM. ΔTLM, né, média log dá para calcular, porque tem as 4 temperaturas. A área dá para calcular. É só fazer os cálculos aqui, simples, né? Tem o diâmetro e tem o comprimento, que é o que? A área do tubo, né? É π vezes diâmetro vezes comprimento. E o U você calcula. Aí eu obtei o quê? Nossa, a fórmula, né? Mais fácil. Aí depois, né, depois com uma incrustação do fator de 0,0006 metros quadrados, Kelvin sobre watt, ocorre sobre a superfície externa dos tubos. Tá? Isto é, resistência ocorre no lado externo do tubo. Tá bom? É aplicação de fórmula. Aqui, ó, cálculo da área. Ah, desculpa, fator de correção, né? Porque qual é o trocador de calor aí, né? 2 cascos, 4 passos, né? Eu também, 2 passos no casco, 4 passos nos tubos. Aí tem fator de correção sim, desculpa. Esqueci desse fator. Então é Q igual a U vezes área, vezes F, vezes ΔTLM, né? Porque o fator de correção multiplicado por ΔTLM. Calculo o ΔTLM, deu 24,7 graus Celsius, né? Para calcular o fator de correção, calculo o P, calculo o R, vai lá na curva, obtém um fator igual a 0,91. Deixa guardadinho aí. Aí depois calculo U, né? Que isso que eu falei para vocês. A diferença entre os dois aqui, dos dois Hs, não, é grande, mas não é tão grande, né? Não é algo absurdo, então é bom colocar os dois.
mas vocês veem que o resultado final do U sempre puxa para baixo, sempre vai para baixo. E aí vocês jogam o valor do U aqui na fórmula, né? Mais simples e possível, 1830 watts. A grande questão é quando é a incrustação. Aí vocês enfiam aqui o fator de incrustação aqui no denominador do U, tá? E aí a troca térmica vai ser menor. Que é que é negócio, né? Forma acúmulo de calcário, corrosão, tá? Algas, seja, né? Igual na geladeira, efeito iglu, né? Geladeira que não é frost free, forma aquele bloco de gelo. Ou no lado externo. Aqui no caso é lado externo, né? Como falei em vídeo anterior, né? Do lado externo de uma caldeira que queima bagaço de cana, pode ser o caramelo formado pelo açúcar que não foi extraído do caldo, por isso que as usinas sempre procuram extrair o máximo possível de açúcar, não apenas pensando na eficiência do processo, mas mesmo aquela situação, você exige muito trabalho para extrair pouco açúcar, extrair o máximo para quê? Para evitar que queima bagaço com açúcar, que aí vai formar caramelo, e aí vai dificultar a troca térmica na caldeira, né? Ou evitar também formação de crostas devido ao acúmulo de cinzas, porque cinza de palha de cana, por exemplo, tem muito cloro, magnésio, e assim vai, né? Enfim, aí o U vai ser menor, obviamente, vai ser menor do que no caso, o U vai ser menor com incrustação do que sem incrustação, e lógico que a potência vai ser mais baixa. Tá? Radiador, aí vocês estão vendo aqui, né? O fluido, escoamento de ar, como acontece mesmo no radiador, né? Do ar se mistura, entra a 20 e sai a 40 graus, e a água entra a 90 graus, né? Vem sair do motor por aí mesmo e sai a 65, ocorrendo aí um arrefecimento. Não esquecendo, não pode ser qualquer água, recomenda-se uma mistura de água desmineralizada com aditivo que esteja no catálogo, né? No catálogo do fabricante, no manual do fabricante, desculpa. Muitas vezes é feito de MEG, que é monoetileno glicol. Aqui o radiador tem 40 tubos de 0,5 centímetros de diâmetro interno e 65 centímetros de comprimento. Calcula-se as áreas, né? A área vezes 40. Estreitamente espaçado e uma matriz de placas aletadas. Fluxo cruzado, tá bom? Determina o coeficiente global de transferência de calor desse radiador com base na superfície interna dos tubos. Aqui é tubo delgado, né? Não fala o material. Então, mesma coisa, né? Troca térmica é MCP ΔT. Vocês estão vendo aqui tá as 4 temperaturas muito bem definidas. Tem aqui a troca térmica, né? 62,93 kW, né? Aí vocês podem... Aqui que é mais? Tem mais uma informação? Ah, tá. Pergunta, né? Determina o coeficiente global U. Q igual a U vezes área vezes fator de correção vezes ΔTLM, né? Então, o Q calcula primeiro, o A, que é a área, né? Taxa de transferência de calor do lado dos tubos. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque a troca térmica tá pelos tubos. Essas placas aqui, pode servir como aleta, mas aqui nesse exemplo é só para dividir o escoamento de ar. Tá? Que é todo não misturado. Calcula-se o quê? Calcula-se a área. O fator de correção está logo aqui embaixo, né? Porque tem as 4 temperaturas muito bem definidas, né? Porque o cálculo do fator de correção só dá para fazer com as 4 temperaturas. Aí obteve aqui o fator igual a 0,97, ΔTLM também tem as 4 temperaturas, aqui ó, 47,5 graus Celsius. E a partir daí, só colocar o em evidência, calcula obter o valor do U. Né? Mais simples e possível. Deixa eu ver se tem alguma coisa a mais aqui do livro do Icropera. Eu acho que não. Tá? Então, basicamente, o cálculo do ΔTML é isso, tá? Podendo escolher a opção, né? O ΔTML, né? Média log, do NUT, o NUT é o próximo que eu vou falar para vocês, tá? Inclusive, tem um exercício aqui no Icropera, a vantagem do Seja que a impressão que dá que seja tem muito mais exercícios resolvidos, tá? Eu estou vendo aqui do Icropera, tá, vou mostrar, tá? É porque tem umas coisas a mais aqui,
Quer dizer, eu vou mostrar, mas vou ser bem rápido. Isso, bom. O que tem a mais aí? É que tem um exercício, né, que tem os fluidos e que não aparece lá no exercício